também tem conhecimentos jurídicos, como a gente sabe, né? É um jurista também e pode nos ajudar a entender esse que é o assunto deste momento no nosso país. Ou não, né? Muita gente também está falando, isso está dentro de algumas bolhas, não está para todo mundo. Boa tarde, bom dia, senador, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, prazer estar falando com vocês e, enfim, tentar dar contribuição nesse momento tão confuso. Vamos lá, eu queria saber a sua análise. O que o senhor achou da denúncia como um todo? Achou uma denúncia consistente, robusta? Qual é a sua expectativa do julgamento? O senhor acha que vai dar em quê essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República? Bom, a gente tem ali uma narrativa robusta. Eu vejo um ponto que mereceria talvez uma atenção, que é uma valorização muito grande da colaboração premiada, né, da delação do Mauro Cid. E, na realidade, esse tipo de documento, esse tipo de depoimento, ele serve como um caminho para a obtenção de provas e não como uma prova em si, até porque ele está ali negociando, ele está ali ganhando vantagens para ele, para sua família. Eu vejo como muito robusto, assim, muito impactante, os depoimentos dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Eles literalmente descrevem uma reunião onde o presidente da República apresentou para eles e os convocou para dar um golpe de Estado. Isso é muito grave, né? E aí você tem todo esse encadeamento de fatos que são demonstrados ali e que, acredito eu, vão resultar numa condenação desse grupo de denunciados depois do devido processo legal. Não imagino que se conclua dentro do ano, inclusive. Acho que é um processo que ainda vai se alongar mais. Vai demorar mais. O Josias está desligado o som. Josias, abre pra gente. Esse ponto que o senhor menciona, senador, o depoimento dos comandantes militares, né, do Exército e da Aeronáutica, ele foi muito valorizado pelo Procurador-Geral na sua denúncia, né? O procurador chega a dizer que quando um presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, segundo o texto constitucional, reúne a cúpula militar para expor um planejamento minucioso, concebido ali para romper a ordem constitucional, tem-se um ato de insurreição que está em curso, e não apenas um ato preparatório. O senhor pensa assim também? Acha que isto já configura o crime segundo a lei? Porque a lei prevê que a simples tentativa de golpe já é um crime, né? Acha que está configurado a partir deste elemento básico? Sim, você não teve a execução por motivos alheios à vontade do então presidente da República. É o que tudo indica do depoimento que agora vai ser reproduzido em contraditório, ampla defesa. Talvez seja interessante deixar bem claro isso para as pessoas. Toda essa prova ela vai ser agora reproduzida da parte testemunhal em juízo, né, com a presença dos advogados, dos denunciados, enfim. Mas não há dúvida razoável com relação a isso, né? Você tem, ainda hoje nós temos uma porção razoável de brasileiros que acredita que ter uma ditadura militar é uma boa solução, ou acredita que ter uma violenta tomada de poder por algum ídolo específico seu é uma boa ideia. E aparentemente uma boa parte dos integrantes do Palácio do Planalto naquela época tinham essa visão de mundo, né? De que não se deveria respeitar o resultado das urnas, se deveria criar alguma forma de combate ou, enfim, de tomada desse poder. Acredito que nós teremos um processo longo, nós temos um desafio muito grande, Josias, e você tem acompanhado isso, não é de hoje, porque esse será um julgamento importantíssimo na história brasileira e se dará, na falta de uma expressão mais leve, se dará por uma corte desmoralizada. O Supremo Tribunal Federal é uma corte desmoralizada hoje no Brasil. Nenhum brasileiro tem convicção da validade das decisões da Suprema Corte. Isso se dá por culpa da própria Suprema Corte. Evidente, ela vem sendo alvo de ataques, ameaças, difamações, mas quem toma decisões e depois desfaz as decisões a depender do interesse do freguês são os ministros. E isso vai ser muito difícil de ser absorvido pela sociedade, porque você tem esses mesmos ministros um dia condenando as delações, as prisões preventivas ou temporárias
utilizadas que depois resultam em colaborações e, em seguida, tem esses mesmos ministros participando desse processo e ainda usando colaborações. Isso vai dificultar mais ainda. Já é difícil você ter uma das principais lideranças políticas do país no banco dos réus, e isso piora muito quando você tem uma corte que tem baixíssima credibilidade na nação. Ou seja, pelo que o senhor falou a respeito desse encontro do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, com os comandantes militares, a despeito do descrédito que possa haver do Supremo Tribunal Federal, ali já houve um início do processo golpista e, portanto, poderia haver a condenação. Isso significa que nem é preciso que os bolsonaristas fixam muito nesse ponto. Não há uma ligação, uma ordem direta do Bolsonaro para o pessoal do 8 do 1 invadir a Praça dos Três Poderes. Isso significa que nem precisa dessa ligação direta para que o Bolsonaro seja condenado? Não, o 8 de janeiro é um estertor. No 8 de janeiro já não existia viabilidade material para um golpe de Estado, porque você não teria ferramentas. Observe, os atos que nós temos concretos praticados no mês de dezembro são muito mais graves. A gente não pode esquecer isso, porque o volume de informações hoje em redes é tão alto que a gente acaba esquecendo as coisas. Em dezembro de 22, nós tivemos uma tentativa de explosão de um carro-tanque dentro do Aeroporto Internacional de Brasília. Nós tivemos uma invasão, uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, nós tivemos ônibus incendiados nas ruas de Brasília. Então, a lógica por trás disso ela é muito simples, ela foi didaticamente explicada pelo delator, por depoimentos e por mensagens, manuscritos apreendidos. É a técnica de se criar uma situação de caos que justificaria uma intervenção de força por parte das Forças Armadas através da decretação do estado de sítio ou qualquer coisa parecida. Tem documentos fazendo toda essa estratégia, né, toda essa definição de estratégia. E aí isso não acontece por fatores que são alheios à vontade do presidente Bolsonaro e desse grupo que o cerca, e ocorre a posse do novo presidente eleito, Lula, e começa o governo, e você tem mais uma ação, mas já é uma ação que dificilmente resultaria no que se objetivava, porque já não era mais o presidente Bolsonaro o dono da caneta para decretar um estado de sítio. E, obviamente, o presidente Lula não decretaria um estado de sítio contra ele mesmo. Isso aí não faz sentido. Por isso, talvez, o cuidado que o procurador Gonet teve de historiar os atos desde 2021. Né? Você tem todo o encadeamento fático e se chega a essa reta final claramente golpista, na minha visão. Acho que será um processo que precisa ter o máximo de transparência, o máximo de cuidado. Seria muito bom se os ministros, uma vez na vida, o ministro Supremo, tivessem autocontenção e a noção da gravidade do que fazem e da importância do que estão fazendo, para que você tenha decisões judiciais que tenham efetiva validade. Esse ponto que o senhor está trazendo, né? Mais uma vez o senhor está citando aí sobre a questão da credibilidade do Supremo. O senhor em algum momento aqui falou que vai ser difícil a sociedade absorver, né, alguma decisão do Supremo diante da credibilidade que o senhor considera fragilizada do Supremo. Mas assim, quando o senhor fala isso, que tipo de ação agora o Supremo pode ter para ter essa credibilidade? É possível recuperar essa credibilidade, o senhor acredita? Nesse processo, inclusive, porque tem essa história da primeira turma, de colocar em plenário, de repente o afastamento de ministros para o julgamento disso. Que tipo de ação o Supremo possa ter agora e pode vir a ter para que a sociedade acredite na decisão tomada pelo Supremo? Veja, nós temos uma referência no passado que foi o julgamento do Mensalão. Né? O julgamento do Mensalão também foi altamente impactante. Você teve grandes figuras da República julgadas ali. E isso se deu num ambiente de equilíbrio institucional muito maior do que nós temos hoje. Mas, a gente sendo objetivo e prático agora, nós nunca tivemos, ou pelo menos não consigo me recordar, de um caso de um processo criminal onde um juiz vítima de um atentado, de um plano de atentado,
tenha sido o titular da ação, ao julgar a ação dos seus algozes, dos criminosos que planejaram lhe matar. Eu não conheço essa realidade. No Brasil, no Supremo, hoje você tem o ministro Alexandre de Moraes exercendo esse papel. Eu compreendo e respeito a capacidade do ministro Alexandre, mas evidentemente existe uma contaminação no posicionamento dele. Isso é muito claro. Acho que é muito difícil você encontrar um jurista que com seriedade diga, olha, tudo bem, queriam me matar, mas eu tenho isenção e capacidade de fazer o julgamento isento de todos esses fatos. Isso não parece crível. Então, seria uma medida salutar você ter um afastamento, mas sejamos realistas, não teremos. Não existe nenhuma, eu não consigo recordar na história do Supremo Tribunal Federal um reconhecimento de suspeição ou de impedimento, não me recordo, sinceramente. Então, imagino que não teremos, imagino que o ministro Alexandre será o relator, imagino que eles vão persistir no julgamento apenas na turma, o que, novamente, não faz sentido. O próprio regimento da Casa abre a possibilidade para que questões de grande relevo sejam julgadas pelo Pleno, e se um golpe de Estado não é questão de relevo, então mais nada vai ser questão de relevo na Suprema Corte. Acho que esse juízo de autocrítica, de autocontenção, falta aos ministros, falta à Suprema Corte. Um exercício de humildade. Olha, são todos homens lá e apenas uma mulher que estão sujeitos a erros e que precisam se corrigir eventualmente. Dá um passo atrás nisso e faz um julgamento com mais isenção, com transparência, com publicidade. Os fatos são graves. Eu, particularmente, tenho convicção de culpa dessas pessoas, desse grupo denunciado. Da mesma forma que eu tenho convicção de que as penas aplicadas aos outros milhares de denunciados são exacerbadas, são equivocadas, adotam interpretações draconianas da lei. Eu tenho 2 crimes, 2 penas pelo mesmo fato, quando tecnicamente isso não deveria acontecer, e toda a jurisprudência do Brasil é nesse sentido. Então, temos alguns problemas aí que me parecem que derivam muito da postura autoritária e abusiva do ministro Alexandre de Moraes. E é possível, sim, você condenar os abusos do ministro Alexandre sem passar mão em golpista, sem achar que essa turma fez coisa certa, porque não fizeram, na minha visão, não fizeram. Então, se fosse possível encontrar um ponto de equilíbrio, nós teríamos uma saída desse dilema muito mais saudável. Felizmente, eu não tenho expectativas muito positivas com relação a isso. Tá aí a análise do senador Alessandro Vieira a respeito da atuação do Supremo Tribunal Federal. Olha só, a gente vai ao intervalo para quem está nos acompanhando pela TV a cabo e também pela TV via satélite, mas a gente segue pelo YouTube com o senador Alessandro Vieira falando sobre o julgamento de Bolsonaro, e tem também aí muitas dúvidas, estou recebendo muitas perguntas sobre anistia. A gente vai falar sobre isso. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Seguimos aqui pelo YouTube. Vai lá, Josias, sua pergunta para o senador. O julgamento do Bolsonaro e desses cúmplices ocorre contra um pano de fundo marcado por 2 evidências. A primeira é que a condenação desses personagens tornou-se um jogo jogado. Estão condenados. E a segunda evidência é de que um pedaço da sociedade vai enxergar essas condenações, sobretudo a do Bolsonaro, como algo ilegítimo. Não vai aceitar. Por essa razão que o senhor está dizendo, o Supremo está sob questionamento e tudo isso. Nesse contexto, o senhor enxerga a hipótese de uma reversão futura da decisão em âmbito judicial ou no Congresso Nacional? Eu acredito, Josias, que nós teremos no futuro uma adequação dessas condenações. Eu não acredito na aprovação de anistia pura e simples no Congresso. Os 2 projetos que foram apresentados no Senado e na Câmara dos Deputados são projetos bastante precários. Eles fazem uma anistia absoluta e isso jamais teria vazão. Mas eu acredito muito, inclusive estou trabalhando em cima de um projeto que faça uma distinção mais clara entre as condutas. Porque, veja, quando você analisa a denúncia apresentada agora e você pega a conduta, por exemplo, do general Braga Neto, eu não posso atribuir ao general Braga Neto a mesma sanção penal que eu estou atribuindo para a velhinha lá de Tubarão, ou coisa parecida. E nós tivemos cidadãos condenados já pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal sem a devida individualização de conduta. Isso está errado, isso não é correto.
É evidente que invadir o Supremo, o Senado, o Palácio Planalto é uma coisa gravíssima, tem que ser punido. Mas eu não posso atribuir a essas pessoas as mesmas sanções de quem passou 2 anos planejando um golpe e que se beneficiava do golpe financeiramente. Essas pessoas recebiam salários altíssimos, tinham acesso a posições de poder que também geravam dividendos, se não direto, indiretamente, para eles e para parentes. Então, essas pessoas, elas cabem na definição de autores do crime de tentativa de golpe de Estado. As pessoas que, em clima de multidão, invadem um prédio público e fazem um quebra-quebra, se eu não consigo individualizar a conduta deles no sentido de efetivamente quererem aquele resultado e terem condições de obter, eu acho que tem que ser mudado. Então, acho que ao longo do tempo nós teremos aprovação de projetos que vão ajustando essa conduta, ajustando a interpretação do Supremo, porque, veja, quando a gente faz uma lei, essa lei que está sendo aplicada agora, ela foi redigida no Congresso, sancionada ainda no governo Bolsonaro, inclusive. E quando a gente fez a lei, ninguém imaginou que você poderia ser punido ao mesmo tempo por atentado violento contra as instituições democráticas e por golpe de Estado. Não faz sentido, tecnicamente. E quem fala isso são ministros de disparidade total. Se você vê os primeiros julgamentos, André Mendonça e Barroso, um conservador e um progressista, observam esse ponto. Olha, eu acho que está errada essa construção. Só que esse espírito de corpo, de defesa da casa, que o Alexandre de Moraes, enfim, vestiu a capa de super-herói da casa, está funcionando como um rolo compressor. Em algum momento, vai ter que se parar e entender, olha, avançamos demais, está errado, essa interpretação está abusiva. Volta e corrige. A gente vai ter agora um teste muito interessante, eu vou querer muito acompanhar a posição do ministro Gilmar Mendes com relação à colaboração, à delação premiada do Mauro Cid, considerando as posições que ele manifestou com relação às dezenas de delações premiadas da Lava Jato. Vai ser curioso ver. O ministro Toffoli, será que ele vai considerar que foi torturado o Mauro Cid, como ele considera que foram torturados os empresários bilionários que roubaram dinheiro público? Vai ser um julgamento que vai falar muito com relação aos investigados, mas também com relação aos julgadores. A gente estava falando aqui sobre a anistia, tem muitas perguntas que chegam sobre isso, senador. Inclusive o Lucas mandou uma mensagem aqui e falou assim, vocês ficam perdendo tempo falando sobre esse julgamento do Supremo, o Congresso vai resolver isso e vai dar anistia. Você há pouco, né, o senhor há pouco dizia que não acredita que esses processos passem justamente pela precariedade deles. O senhor acredita então que não vai haver anistia para Bolsonaro? Eu acredito que não teremos anistia, pelo menos não uma anistia unilateral, total. Não consigo vislumbrar a possibilidade disso hoje. Política, existe demanda por isso, e existem parlamentares que, na minha visão, fazem um papel oportunista, que tentam demonstrar para a sociedade que existem soluções mágicas. E não é assim que funciona. Acho que a gente tem que ter sempre a responsabilidade com o cidadão, com o eleitor, de mostrar a realidade. Olha, nós tivemos aqui fatos concretos graves. Você teve, por exemplo, o monitoramento de um ministro do Supremo, acompanhamento dele por agentes do governo federal. Nós tivemos o monitoramento e acompanhamento de parlamentares, eu inclusive fui monitorado ao longo do tempo, de jornalistas, de personalidades. Tem uma série de atos concretos, provados, que são criminosos. E eu não posso fechar os olhos para isso. Eu não posso fingir que tudo isso é perseguição, como eu não posso fingir que tudo aquilo que a Lava Jato mostrou não existiu. Hoje você vê esse oportunismo mudando de lado ideologicamente. Vai ter debate, vai ter discussão, isso vai se arrastar até a eleição de 26, eu não tenho a menor dúvida, porque sempre vai ter gente tentando aproveitar esse espólio político, esse espólio eleitoral do Bolsonaro, mas acredito que nós teremos, ao final do processo, uma condenação judicial, essa condenação será mantida, e teremos também, certamente, porque é a rotina brasileira, ao longo do tempo, uma mitigação, uma diminuição de pena, uma identificação de, eventualmente, alguma nulidade, algum ponto, e isso vai acomodando, mas depois das eleições de 26. O senhor falou que não acredita que esse processo seja julgado rapidamente. Eu queria saber do senhor o seguinte, qual o prazo que o senhor acha? O senhor acha que vai entrar por dentro da campanha eleitoral
e vai atrapalhar as eleições? Eu imagino que pelo menos meados do primeiro semestre de 26 é um prazo bastante razoável, bastante realista, porque nós temos vários denunciados. Imagino que cada um deles, com a sua equipe técnica, vai tentar adotar o máximo de providências para postergação, pedir uma série de medidas, e mesmo que todas elas sejam rejeitadas, há um tempo para que você peça e, enfim, a justiça negue, você recorra e quem vai rodar isso tudo. Persistindo a decisão de fazer o julgamento pela primeira turma, seguramente nós teremos uma série de recursos pleiteando que isso vá a plenário. Então, acho que não é viável você ter o julgamento completo dentro do ano de 25, embora isso venha sendo mencionado várias vezes por ministros, seja abertamente ou nos bastidores. Senador, o senhor falou que deve se prolongar o julgamento até 2026. Queria lhe fazer uma pergunta eminentemente política. Em 2022, o fator democrático teve um peso decisivo, que impulsionou a vitória do Lula. Quem queria mandar o Bolsonaro para casa mais cedo, votou no Lula. Acha que em 2026 esse fator democrático, uma vez que o Bolsonaro já está sendo julgado, há essa perspectiva de prisão, acha que isso ainda vai ter peso ou pesará mais o desempenho do governo? E como se acomodarão as forças mais conservadoras no país? O senhor participa de alguma articulação? Enxerga alguma perspectiva de uma opção conservadora que seja menos troglodita que o Bolsonaro e que seja viável eleitoralmente? Veja, às vezes, eu acho que o componente mais forte dessa eleição, talvez repetindo, mas com outra marca das eleições anteriores, vai ser a rejeição, né? A rejeição a Bolsonaro entregou a eleição para Lula, né? O presidente Lula é um político histórico, tem seus méritos, mas ele tem um patamar ali de base que varia em torno de 30%, e em todas as eleições isso é demonstrado. Ele foi para uma eleição contra Bolsonaro, a rejeição de Bolsonaro superava os 50 pontos e teve aquela vitória apertada. Agora, se você não tem Bolsonaro no pleito, isso fica mais difícil para o presidente Lula, né? Então, ele não vai ter esse espantalho que tem mais rejeição do que ele para colocar na mesa. Ele vai ter que lidar com novos candidatos. Mas indo para a segunda parte da sua pergunta, com relação a articulações, construção de candidaturas, essa direita que a gente vê hoje no Brasil, ela tem algumas faces. Você tem uma face que é midiática, de redes sociais, que vive de lacração, e essa vertente, muito provavelmente, vai ter algum candidato seu, que pode ser alguma coisa parecida com o Pablo Marçal. E você vai ter uma direita mais tradicional, que está ali com Caiado, Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio, que também deve estar representada com algum desses nomes, ou pelo menos dois deles. Isso facilita o trabalho do governo, que está indo para a reeleição, né? Você vai pegar uma oposição dividida, essa oposição dificilmente vai ter uma definição do Bolsonaro, que é o maior cabo eleitoral, porque seria uma surpresa muito grande para mim se o Bolsonaro, uma vez na vida, mostra um interesse que não seja dele e da família dele, que ele manifeste apoio para algum candidato viável. Acho que o mais provável é que ele estique a corda, ele se coloque como candidato, ele até registre a candidatura vai ser indeferida, naturalmente, porque ele está inelegível, ele deve permanecer inelegível por algum tempo, mas ele vai fazer essa bagunça e vai inviabilizar o debate e vai inviabilizar o surgimento de uma liderança que consolide esse campo, que hoje é um campo muito grande no Brasil. Esse campo mais conservador, ele é muito presente em várias pautas e muito representado. Então, é uma eleição que ainda está em aberto, não existe nenhum nome nacional consolidado à direita que não seja Jair Bolsonaro. Existem excelentes nomes, mas eles não conseguiram dar esse passo adiante. Da mesma forma como ele não tem nenhum nome à esquerda consolidado que não seja Lula. É uma consequência desse jeito de fazer política, né? Personalista, egoísta, pensando no projeto individual ou, no máximo, no projeto do seu partido, e muito pouco em fazer renovação política, em abrir espaço para novas lideranças que possam representar um novo momento do Brasil. Esse é um novo Brasil que a gente está vivendo. Uma nova realidade econômica, as relações mudando. Seria importante ter mais espaço para a renovação. Senador, a gente ouvindo o senhor, né, dá para perceber a sua tristeza, indignação com tudo isso, né, que o senhor está até trazendo aqui. Por que continua na política? Por que segue na política? O que te impulsiona?
É o mesmo motivo que me fez entrar para a política, né? Eu nunca fui militante político, nunca fui filiado. Eu entro nisso já com quase 44, 43 anos de idade. É a convicção de que através da política você consegue impactar positivamente a vida das pessoas. Um trabalho bem feito na política muda a vida das pessoas, às vezes para sempre, muda gerações. Agora a gente apoiando os novos prefeitos. Olha, prefeito, se você dos seus 4 anos trabalhar bem na educação, você vai ter uma geração totalmente diferente. Você vai ter meninos alfabetizados na idade certa. E é só na política que você consegue fazer isso. Não tem nenhuma outra ferramenta que consiga dar tanto impacto quanto a política. Mas não é fácil. Você tem que fazer com que esse eleitor compreenda essa realidade, que não tem resposta fácil, que muitas vezes a resposta correta não é aquela que me agrada pessoalmente, e numa democracia você tem que construir maioria para tudo, e essa maioria nem sempre vai ser construída com iguais, com gente que pensa igual a você. É preciso compor as coisas. Então, não é um caminho fácil esse que eu acabei escolhendo ao longo da vida, mas eu acho que é um caminho muito importante. E no final do dia, a gente tem bons resultados para colocar e, enfim, servir de consolo para tudo aquilo que a gente não consegue resolver. Aí um semi-sorriso aí, pelo menos. O carnaval tá chegando, senador. Segura aí que a gente vai ter o seu Valença hoje. É isso. Obrigada pela sua participação. Um abraço e até a próxima. Obrigada por estar aqui. Um abraço, bom final de semana a todos. Agora, meio-dia.